Semana passada, respondemos 2 perguntas da nossa lista aqui. Nós já temos 14 perguntas feitas lá, então não dá para responder tudo, algumas vão ficar para outro momento. Mas eu falei para vocês que eu tinha separado algumas e eu não consegui tratar de todas na semana passada. Então, eu quero tratar, se o tempo permitir, de mais 2 ou 3 questões com vocês. E a primeira questão que eu quero tratar com vocês, eu até adiantei na semana passada, que é sobre o MMA. Identifiquei, já estou há 2 semanas quebrando a cabeça com isso. Porque eu não acompanho luta. Eu não sei como é esse esporte, se é que dá para tomar esporte. Eu não conheço todas as modalidades. Tem alguém aqui que acompanha, assim, que sabe? Tipo, quem é que pergunta? Não. Mas é comum as pessoas, pelo menos, terem algumas noções, assim, de... Não só de MMA, mas de boxe, esse tipo de coisa. Tem alguns competidores famosos brasileiros nesse meio aí, não tem? Quais? O Anderson Silva, Vitor Belfort, também. Boatani. Boatani. E... Tem alguém que chama Anderson? O Whindersson Nunes teve uma luta lá, né? Mas, independente se você acompanha ou não, você sabe mais ou menos do que se trata, né? MMA é aquela luta de artes marciais mistas. Então, existem vários tipos de luta. Tem lá o karatê, tem o judô, tem o jiu-jitsu, tem o boxe. Mas você tem as categorias específicas. O MMA mistura tudo dentro do famoso octógono. Né? E tem muita gente que tem dificuldade com essa modalidade, especialmente no campeonato que é mais famoso, né, que é o UFC, que é divulgado aí, todo mundo assiste e tudo mais. E, se não me engano, é um dos esportes uma das lutas, né, mais acompanhadas aí do mundo. E a pergunta que foi feita é uma pergunta maior, mas a pergunta mesmo é assim: um cristão pode ser lutador de MMA? Tá? Então, essa primeira parte da pergunta, ela é bem específica sobre a questão do indivíduo lutar, fazer uma luta mista que é o MMA. Mas, vendo aqui o resto da pergunta, na verdade a pessoa está preocupada não com o estilo marcial em si, da luta marcial em si, mas com o campeonato em si, com a dinâmica da competição, né? Porque o resto da pergunta diz: na Bíblia existem vários textos que orientam o crente a cuidar do corpo, e me parece que esse tipo de esporte vai na contramão dos ensinos das Escrituras, pois envolve aplicar diversos tipos de golpes no corpo, principalmente no rosto, com o objetivo de alcançar o famoso nocaute. Ao final da luta, o que vemos é um rosto muito machucado e que muitas vezes precisa passar por procedimentos cirúrgicos para reparar alguns danos, sem contar o risco de demência no futuro. Então tem aí a explicação do que a pessoa perguntou aqui, né? E eu tinha comentado com o pessoal umas semanas atrás, né, que essa pergunta ficou latejando na minha cabeça, porque eu realmente não conheço nada desse universo de lutas. Eu não gosto, nunca gostei. E, assim, eu já fiz judô, por incrível que pareça, eu já falei pra vocês, né? Mas só fui até aí, e minha carreira de judô terminou muito cedo, né? Por razões tanto óbvias, né? Só ver o meu perfil atlético aí, né? Mas MMA em particular é uma coisa que, vez ou outra, você vê os rapazes comentando e tal, e tem algumas coisas que podem soar estranho, né? Então eu fiquei matutando isso, fiquei pensando nisso, inclusive levei essa questão para os demais pastores, levei para o plenário do colégio pastoral lá, para ver o que eles achavam, porque eu tinha medo da minha posição, da minha visão, de uma resposta que eu desse, ela está enviesada ou limitada, enfim, de alguma coisa. Então, o que eu vou comentar com vocês tem o pano de fundo, né? Muito do que eu conversei com os demais pastores, tá bom? Então, em primeiro lugar, deixa eu fazer algumas considerações gerais sobre luta em geral, tá? Como eu disse, existem várias modalidades de luta, e nós devemos concordar que luta em si não é algo pecaminoso. Karatê, jiu-jitsu, sumô, é bem variado mesmo, né? Mas o karatê o estilo brasileiro, capoeira,
Então existem vários estilos de luta, várias modalidades de luta. E as modalidades em si, elas não são em si pecaminosas. Inclusive, a luta é uma ferramenta muito útil para defesa pessoal, para proteção e tudo mais. Você vê vários episódios aí, quando tem algum assalto, Krav Maga, que é a luta israelita, né, para defesa mesmo. Você tem pessoas usando das artes marciais para se defender outras pessoas. Então é uma coisa legítima. E isso é importante para vocês tomarem cuidado com o discurso pacifista. Existe um discurso pacifista de que o cristão ele não pode lutar, o cristão ele não pode ter porte de arma legítimo, é autorizado, legal, né? O cristão ele tem que ser só paz e amor e tudo mais. Esse não é o discurso bíblico. Na Bíblia, diante de um momento de iminente tensão, Jesus fala para os discípulos, olha, quem não tem espada é hora de comprar uma. E aí você fala, mas Jesus está falando para a gente brigar? Então não, mas Jesus está falando que a animosidade, a tensão contra o povo de Deus pode aumentar e as circunstâncias podem ficar tão agressivas que pode ser necessário que a gente tenha que se defender. E de fato, a nossa vida é um bem sagrado que Deus nos deu. Então defender a nossa vida, defender a vida das pessoas ao nosso redor, da nossa família, é uma coisa legítima. E luta é uma das ferramentas que você pode usar para isso. Agora, quando a gente fala de luta no contexto de esporte, mesmo sendo um esporte, a gente sabe que as lutas elas têm um grau substancial de violência. Ninguém luta dando tapinha e tudo mais, né? Mesmo no boxe, que você tem as luvas e tudo mais, é pesado, é um combate que a pessoa sai machucada, ela pode ter lesões, pode ter fraturas e tudo mais, né? Só que é importante a gente lembrar que não é só a luta que é violenta e agressiva. Outros esportes, outras modalidades esportivas também são até mais violentas estatisticamente do que a luta. Como, por exemplo, o futebol americano. É um pouco, talvez, distante da nossa realidade. Eu, de novo, não acompanho. Na verdade, não acompanho para nenhum. Então, qualquer coisa relacionada a esporte. Mas quem acompanha um pouco o futebol americano sabe que tem muita fratura, muito problema. Problema de saúde, né, que a pessoa tem e tudo mais, porque é coisa de gigantes ali lutando e tudo mais, né? Então, existem diferenças, é claro, entre uma luta e o futebol americano, porque o futebol americano tem esses machucados e tudo mais como um efeito colateral. A luta, o objetivo é você causar injúria ao seu oponente. Então tem diferenças. Mas o que eu quero dizer é que, por violência, por algo brutal, algo assim, você tem episódios em outras modalidades, não só em lutas, né? E os participantes de todas essas modalidades, seja da luta, seja do futebol americano, do rugby, seja lá o que for, eles estão lá voluntariamente, eles sabem dos riscos disso. Eles estão lá porque eles querem, ninguém obrigou eles a estarem lá, diferente do que aconteceu na época dos gladiadores. Lá você era obrigado a ir lá, tudo mais, você não tinha o que fazer, tinha que lutar com a fera, lutar contra o outro lá, é diferente. Hoje a gente está falando de esportes que as pessoas praticam voluntariamente, livremente. Então é importante a gente ter isso em mente. E o MMA, a gente vai focar aqui, né? Essa artes marciais mistas, ela, como o nome diz, une vários tipos de luta, principalmente no evento como o UFC. E você misturar lutas, isso em si não é pecaminoso. Você ter vários tipos de luta numa mesma... disputando para ver qual funciona melhor e tudo mais, isso daí não tem nada de pecaminoso em si. Agora, a questão uma coisa é você lutar para defesa pessoal, para proteção. Outra coisa, que é o ponto que a gente vai tratar aqui, é a luta para entretenimento. É a violência como entretenimento. E aqui focando especificamente na luta, no UFC, no MMA e tudo mais. Então eu trouxe para vocês algumas dificuldades do MMA como entretenimento, focando nesses campeonatos, o UFC. Existem outros campeonatos, mas o principal é o UFC atualmente, né? Então eu trouxe para vocês algumas dificuldades, alguns pontos aí. Eu não vou dar para vocês uma resposta clara do tipo, é pecado ou não é pecado. Porque como a gente vai ver aqui, é uma área que é difícil de você colocar uma risca no chão e falar, isso é pecado, isso não é pecado. E vez ou outra a gente esbarra em questões assim. Em questões em que a Bíblia não fala diretamente, não lutareis no octógono do UFC. A Bíblia não fala isso. Então como é que você lida com isso? Existem algumas questões que a gente considera, existem alguns princípios que a gente aplica, e eu acho que existem muitas dificuldades que para um cristão superar essas dificuldades e não ver problema nenhum numa luta como o UFC, é um pouco difícil. Então, existe uma tendência a dizer que, olha,
não é saudável o cristão ver, participar desse tipo de coisa. Agora, onde é a risca do pecado? Isso a gente não consegue fazer uma risca com precisão. Então, às vezes, a gente tem que aplicar o princípio da prudência e tudo mais, como a gente vai ver aqui, tá bom? Então, eu coloquei aqui 4 dificuldades que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, dá uma olhadinha aí no Salmo 11. Essa é a primeira dificuldade que eu quero mostrar para vocês. E ela está relacionada ao perfil do crente e ao perfil do incrédulo. O Salmo 11:5, ele não fala sobre luta, não é um salmo que fala sobre embates ou combates esportivos, mas ele apresenta um princípio, uma ideia que pode ser útil para a gente aqui em algum grau. É uma parte da nossa resposta, tá bom? Então, o Salmo 11:5 diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Esse indivíduo aqui que está na segunda parte do versículo, que é o que ama a violência, não é o cara que assina lá o UFC Premium, que vê lá as lutas, né? O texto não está falando de quem gosta de luta, de quem gosta de arte marcial e tudo mais. A violência que é mencionada aqui, o homem que ama a violência aqui, é o ímpio. É aquele que agride, é aquele que comete maldades e até comete homicídios. É o homem sanguinário da Bíblia, é a pessoa que faz mal ao outro, que mata o outro, que prejudica o outro. Esse é o indivíduo aqui. Mas é interessante você observar que, para o autor bíblico, o ímpio ele é identificado como alguém que ama a violência, como alguém que tem simpatia pela violência, como alguém que não se incomoda, mas até gosta da violência, de promover a violência, de chamar os outros para participar da violência com ele. E isso daí faz um contraste com a gente. O ímpio é alguém acostumado com a violência. O crente, ele não é alguém acostumado com a violência. Ele não é alguém simpático à violência. Fora do contexto da defesa pessoal, fora do contexto da proteção. Parece haver um contraste na mentalidade, no modo de viver do ímpio e do crente. E se nós, como crentes, nós não somos pessoas identificadas, acostumadas, íntimas da violência, por que a gente ficaria à vontade assistindo uma luta no octógono, onde você tem muita violência? Não sei se todo mundo aqui já assistiu, mas é muita violência, é bastante, tem lá os rounds e tudo mais, tem as regras e tudo, mas é bastante violento. Então, não é do nosso perfil, não é tão natural, comum o crente ter esse tipo de identificação, esse tipo de identidade. Isso deve colocar um alerta pra gente. Talvez tenha algo aí que seja uma área perigosa pra gente caminhar. Então essa é a primeira dificuldade que a gente teria. Uma segunda dificuldade é a questão da consciência pessoal. Como eu disse para vocês, existem algumas questões na nossa vida, em várias áreas. A questão de cultura, na questão às vezes, questões éticas, e que é muito difícil, é muito complexo você traçar uma risca clara e falar isso é pecado, isso não é pecado. Existe dificuldade nisso. Existem nuances nisso. Muitas das coisas, certamente a maioria não. Você consegue traçar e falar isso é pecado, isso não é pecado. Mentir é pecado. Roubar é pecado. Enfim, agora, existem questões em que a linha fica um pouco difícil de você traçar. E às vezes talvez seja até impossível a gente traçar com clareza sem cair no legalismo. E isso é uma coisa que eu, como pastor, não posso fazer. Eu não posso cair no legalismo. Eu não posso impor para vocês uma regra que a Bíblia não impõe. Eu não posso criar um pecado que a Bíblia não cria. Então, eu não posso colocar a risca para lá e eu não posso colocar a risca para cá. E num momento, numa situação, num assunto que eu não consigo desenhar a risca, eu não posso me aventurar a falar, é aqui. Então eu preciso mostrar para vocês, talvez, onde está o limite de lá, onde está o limite de cá, e o crente, individualmente, ele vai usar da consciência dele para saber onde está essa risca na vida dele. A Bíblia dá muita importância para a consciência pessoal. Nós, como crentes, nós ganhamos uma nova mente, um novo coração, um novo jeito de encarar a vida. E o Espírito Santo nos ajuda a, individualmente, traçar essas riscas. Então,
a nossa consciência tem que ter um papel aqui, porque nem tudo na Bíblia a gente lida com, na nossa vida, a gente lida com questão de pode ou não pode. A gente até teve uma série um tempo atrás chamada de pode ou não pode, porque são questões que às vezes a Bíblia não é clara. Por exemplo, se vocês olharem em 1 Coríntios 10, 23, vocês vão ver que Paulo, mais do que falar pode ou não pode, ele mostra que existem outras questões que a gente tem que levar em conta. E a nossa consciência é uma delas. 1 Coríntios 10, 23. Olha só. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas são lícitas. Esse provavelmente era o slogan que os coríntios usavam, falando que eles podiam fazer qualquer tipo de coisa. E aí Paulo responde, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, o crente ele tem mais preocupações do que simplesmente dizer pode ou não pode. O crente está preocupado com a utilidade, com o benefício, com o proveito, com a edificação daquilo que ele faz. Então a gente pesa outras coisas. Ah, mas não tem uma regra na Bíblia falando que não pode ou que pode. É verdade, mas tem outras coisas que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com a minha consciência, se aquilo me incomoda ou não. Eu tenho que me preocupar com a consciência do outro, se aquilo afeta o meu irmão ou não. Eu tenho que me preocupar com várias coisas. Então, a gente tem que levar isso em conta. E, ainda que essa luta, essa modalidade, né, esses campeonatos, não tenham, né, um versículo ali que diga pode ou não pode, é lícito ou não é lícito, esse assunto, ele esbarra em várias coisas caras para nós. Para usar a linguagem contemporânea aí, esse assunto levanta algumas red flags. Tá? É uma red flag. Aí levanta algumas red flags gigantes pra gente. Que apontam, nos deixam, assim, encaminham o nosso olhar para falar que é algo pecaminoso. Mas a gente não consegue traçar a linha com tanta precisão. Então levanta a red flag, eu já tenho que ficar, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Eu vou caminhar nesse assunto com mais prudência do que outros assuntos que estão mais claros. Então talvez eu não consiga desenhar a linha tão clara, mas eu sei que é um campo perigoso. Então, por ser assim, a gente tem que tomar um cuidado adicional. E quando a gente fala do UFC, MMA e tudo mais, existe uma variedade de campeonatos, regras. As regras vão mudando com o tempo, vão se aprimorando. Então, até essa complexidade, essa variedade dificulta a gente falar isso é pecado ou não é pecado. Mas a gente tem que levar em conta essas red flags que aparecem, como a gente individualmente lida com isso. O cristão, ele nunca deve ignorar sua consciência. Isso é ilustrado pelo fato da pergunta ter chegado na caixinha de perguntas. Porque se a pergunta chegou lá, é porque quem enviou a pergunta ficou incomodado. Eu tô vendo, mas tem alguma coisa que tá me incomodando. Eu não estou me sentindo bem vendo isso. Será que é lícito? Será que não é lícito? Será que os outros se incomodam também? Será que é uma coisa da minha cabeça? Esse questionamento, essa postura é uma coisa que a gente não pode ignorar. E que pode acontecer em outras coisas. Eu sempre digo para as pessoas que me procuram, se essa questão está incomodando sua consciência, seja qual for, não faça. Você não pode ir contra a sua consciência. E é inseguro ir contra a nossa consciência. Então eu não posso ir contra a minha consciência, pelo contrário, eu tenho que nutrir a minha consciência com a verdade, eu tenho que ouvir a minha consciência e eu tenho que tomar cuidado para não impor a minha consciência como padrão para os outros. Eu tenho que levar em conta que o Espírito Santo ele nos dá discernimento, sabedoria, para que nessas questões difíceis de traçar a risca, nós vamos ter sabedoria para lidar. E se a Bíblia talvez não dê todas as respostas que a gente gostaria nesse campo, eu não posso ficar inventando respostas. Então, eu ouço a minha consciência, nutrida pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, posso compartilhar minha opinião com os meus irmãos, mas eu tenho que ter cuidado para não impor isso aos outros, senão vira legalismo. E a nossa consciência tem um papel importante nisso daqui. Então, se isso é algo que te incomoda, já é algo para você ficar atento. E, de fato, existem red flags no UFC, no campeonato, nas lutas e tudo mais. Então, essa segunda consideração aí, a questão da consciência. Então, a primeira é a relação do ímpio com a violência. A segunda é a questão da consciência pessoal. Em terceiro lugar, o UFC, esse campeonato aí, ele ainda é violento demais, apesar da evolução das regras. As regras já mudaram muito. O UFC é antigo.
é assim, no passado até havia um outro campeonato mais violento do que o UFC. Era um campeonato chamado Pride. E o Pride, nesse campeonato, era permitido você chutar a cabeça do oponente quando ele já estava no chão. Pra ver como o negócio era violento. Hoje, no UFC, não pode isso. Se você for ver a linha do tempo, se você pedir pro ChatGPT fazer uma linha do tempo do UFC, você vai ver que lá no final da década de 90, a coisa era bem mais solta. E com o tempo, precisaram proteger mais os atletas, os lutadores, para que a coisa fosse um pouco menos violenta. Então foram se colocando mais regras a fim de proteger. Mas ainda assim, é algo violento demais. Mesmo com essa evolução, mesmo com o Pride já não sendo mais um campeonato que acontece, e o UFC tendo várias regras, o árbitro estando sempre pronto ali para intervir quando necessário, mesmo assim, ainda é violento demais. E isso pode, ou seja, o formato atual ainda chega muito próximo de ofender a dignidade humana. E nós, como crentes, nos preocupamos com a dignidade humana. Nós acreditamos que cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E qualquer coisa que ameace isso de alguma forma nos incomoda, deve nos incomodar. E isso, esse campeonato, apesar de ter evoluído, ainda parece chegar muito perto de ofender esse princípio para nós. Então, é verdade que a Bíblia não proíbe expressamente a prática de esportes perigosos ou violentos, mas a nossa consciência fica incomodada quando a gente vê isso no entretenimento. A violência pela violência, um certo grau de crueldade, um certo grau de maldade. E mesmo com as regras evoluindo, ainda existe algo que nos incomoda. Ainda existe algo que não é como uma luta de uma Olimpíada, por exemplo. Que você tem lá uma série de regras, uma postura respeitosa e tudo mais. Não é assim. Não é assim. Ainda é algo complicado. Então, apesar de ter melhorado, evoluído, ainda é violento demais. E por fim, uma quarta questão que eu queria comentar aqui, e esse para mim eu acho que é o principal argumento para um cristão não assistir ou não participar desse tipo de coisa. É porque esse tipo de luta, esse tipo de campeonato, faz com que a gente perca a nossa sensibilidade. Enquanto eu conversava com os pastores, um dos pastores comentou algo que é verdade. Uma coisa um tanto quanto chocante nessas lutas é que muitas vezes você tem lá a luta, o oponente está largado no chão, os médicos chegam para socorrer, para ajudar, e enquanto isso o vencedor, como se fosse um gorila, ele sobe no octógono, fica lá, tripudiando em cima do cara que foi derrotado, e a plateia vai ao delírio lá e tal, e o cara lá, todo morto lá, e isso mostra isso parece expor uma mentalidade que tem que levantar o red flag pra gente. Porque em outros esportes a coisa não são assim. Em outros esportes você não vê o seu oponente como um inimigo a ser derrotado e tripudiado. Em outros esportes, você vê o seu oponente como um oponente. Você não precisa matá-lo, não precisa humilhá-lo, não precisa... Não. Eu não me comporto como um animal diante dele. Tanto que existem outras modalidades, outros esportes, em que você vê coisas até bonitas acontecendo. Quando, sei lá, num jogo de futebol, acontece ali de um jogador machucar o outro, daí ele vai lá, ajuda a levantar e tudo mais. Ou para quem acompanha a Fórmula 1, acompanhava, né? Conhece a Fórmula 1, enfim. Parece que teve um episódio bem marcante que o Ayrton Senna, ele desceu do carro para ajudar um outro piloto que tinha sofrido um acidente, alguma coisa do tipo. Então você tem alguns valores, você tem algumas práticas, algumas posturas em outros esportes que mostram a nobreza dos atletas e o modo como eles veem o oponente. No UFC, parece que é uma coisa animalesca, selvagem, em que você luta, tripudia e isso levanta para nós uma preocupação. E isso tem o potencial dessensibilizador, ou seja, que nos torna menos sensíveis. Quando nós somos expostos à violência por muito tempo, a violência se torna algo normal para a gente.
E isso é verdade porque, por exemplo, vocês viram aí essa semana o assassinato que teve do Charlie Kirk, né? Eu não sei quantos vocês viram o vídeo. É um vídeo impressionante. É um vídeo que deveria nos incomodar muito. Mas por que será que aquela imagem do sangue jorrando não nos incomoda mais tanto? Porque nós vivemos num país muito violento. Nós vivemos num país onde a violência... a gente vê pessoas levando tiro, pessoas morrendo, pessoas tendo ali fraturas de acidentes e tudo mais. Na internet a gente vê isso o tempo todo. E a gente vai perdendo a sensibilidade com o tempo. Isso já não nos impressiona mais. E a internet faz questão de tornar isso bastante disseminado. Então isso vai nos dessensibilizando. E naquele contexto do octógono, aquela luta que se aproxima de uma luta de rua, muitas vezes, dada a violência, dada ali a pancadaria da coisa, isso vai nos tornando em algum grau insensíveis. E expõe, como eu dei o exemplo aqui do lutador que sobe lá como um gorila lá, né? Tripudiando em cima do oponente, derrotado, isso expõe o que há de pior no nosso coração. Diferente do que acontece em outros esportes. Em outros esportes, mesmo os que ganham ou os que perdem, quando eles sobem no pódio e tudo mais, eles mostram respeito por aqueles que perderam, ou quem perdeu mostra respeito por aquele que ganhou. Você tem um ajudando o outro, aqueles exemplos de corridas em que quem está chegando na linha de chegada não está aguentando, alguém vai lá e ajuda a terminar, coisa que aqui não acontece. E ser exposto a isso vai fazendo com que a gente perca a nossa sensibilidade. E isso não é uma coisa nova. Eu encontrei uma citação muito interessante de Agostinho. Na época de Agostinho não tinha UFC. Mas na época de Agostinho tinha algo pior. Tinha o combate dos gladiadores. E certamente é um paralelo que tem que ser feito com muito cuidado, porque na antiguidade, esses eventos, eles tinham como pano de fundo a idolatria, o paganismo, o que certamente despertava uma antipatia de qualquer cristão, e era muito mais violento. As pessoas se matavam, as pessoas brigavam para se matar. Então existem diferenças. Mas a questão da dessensibilização acontece hoje como acontecia no passado. E o Agostinho, ele cita o que aconteceu com um amigo dele, o Alípio, e ele narra nas Confissões o seguinte, vou ler aqui para vocês. Olha só. Sem abandonar de fato a carreira mundana que seus pais lhe decantavam, Alípio partira antes de mim para Roma, a fim de estudar direito. E aí se deixou envolver de maneira incrível por uma incrível paixão pelos espetáculos de gladiadores. De fato, no princípio, nutria aversão e desprezo por esses espetáculos. Mas alguns amigos e condiscípulos, encontrando-o casualmente de volta do almoço, o levaram com amigável violência, apesar de sua obstinação e resistência, ao anfiteatro onde se realizavam nesse dia jogos cruéis e sangrentos. Ele, porém, lhes dizia: podeis arrastar-me o corpo e mantê-lo junto a vós, mas podereis por acaso abrir-me a alma e os olhos para tais espetáculos? Ali estarei, porém ausente, e triunfarei deles e de vós. Então ele estava decidido ele não queria ir no espetáculo, e se ele fosse, porque os amigos dele estavam levando ele forçosamente aí, ele falaria, meu corpo vai estar lá, mas meu coração vai estar fechado para aquilo. Essa era a postura inicial do Alípio. Ouvindo essas palavras, o levaram com eles, talvez mesmo para verem se era capaz de manter o propósito. Chegando ao circo, ocuparam os lugares que puderam. Aí, tudo fervia nas paixões mais selvagens. Alípio fechou a porta dos olhos, impedindo ao espírito a possibilidade de seguir aquelas crueldades. Oxalá tivesse também tapado os ouvidos, pois foi violentamente sobressaltado por forte clamor de toda a multidão devido à queda de um lutador. Então, assim como acontece nos estádios hoje, ele tampou os olhos, mas aquela coisa contagiante da galera... Como é que faz aquele... Assim, ele estava com os olhos fechados, mas os ouvidos falaram, abre para ver o que aconteceu. E ele então abriu, vencido pela curiosidade e julgando-se capaz de dominar e vencer a cena, qualquer que fosse, abriu os olhos. Foi então atingido na alma
por um golpe mais forte que o recebido no corpo pelo gladiador que havia desejado contemplar, e caiu mais miseravelmente do que aquele cuja queda suscitara tanto clamor. Aqueles gritos entraram-me pelos ouvidos e lhe abriram os olhos, por onde foi ferida aquela alma, mais audaciosa do que resoluta, e tanto mais fraca quanto mais confiada em si mesma, de preferência confiar somente em ti. Adeus. Logo que viu aquele sangue, saboreou no mesmo instante a violência e não mais desviou o olhar, seguindo com atenção e assimilando inconscientemente aquelas crueldades. Sem o saber, se deleitava com essas lutas criminosas, ébrio de sangrenta volúpia. Já não era o mesmo que tinha chegado ao circo, e sim mais um na turba a que se juntara, igual àqueles pelos quais se deixara arrastar. Que mais dizer? Presenciou o espetáculo, gritou, entusiasmou-se e levou desse lugar um frenesi que o aguilhoava a voltar. Não mais arrastado pelos amigos, mas à frente deles e arrastando ainda outros atrás de si. Então ele foi contra a vontade, mas ele ficou curioso, viu, gostou e agora não precisava mais arrastá-lo. Ele ia na frente e levava outras pessoas com ele. Então, o que aconteceu aqui com o Alípio, que Agostinho conta, claro, tem as devidas proporções em relação ao UFC ou qualquer esporte violento ou luta violenta dessa natureza, mas é ilustrativo da dessensibilização que a gente pode passar, experimentar ainda hoje. Aquela violência, ela não mais nos incomoda e ela até desperta em nós curiosidade, desejo, e a gente fica desejoso, ansioso para ver mais daqui. Então esse é um perigo. E a violência vai perdendo peso para nós. A degradação da imagem e semelhança de Deus, do ser humano digno, vai deixando de ser uma coisa que nos incomoda para ser uma coisa que a gente até aplaude. Então, esse é um perigo. É uma red flag. Fora outras coisas que a gente poderia mencionar, outras red flags que eu não trouxe aqui. Mas o ambiente do UFC é um ambiente que é estranho ao crente. Até onde isso toca em imoralidade, até onde isso toca em outros assuntos, outras áreas que você fala, poxa, um crente vai estar exposto a isso? Mas eu estou vendo só pela TV, mas mesmo vendo só pela TV e não estando lá, isso vai ter um efeito em você, isso vai ter um impacto em você. Então, respondendo à pergunta que foi feita, um cristão pode ser lutador de MMA? Eu diria que depende. Se ser lutador de MMA significa você aprender várias lutas para se defender, para se proteger e tudo mais, não há problema nenhum, é uma coisa até que positiva. Agora, se com luta de MMA a pessoa pensou no UFC e tudo mais, eu acho que tem muitas bandeiras vermelhas. Essas lutas ferem princípios muito caros para nós. Portanto, eu acho que é prudente o crente se abster desse tipo de coisa. Porque é algo que tem muitas coisas que nos incomodam. Essa seria a minha resposta. E aí? Considerações sobre isso? Eu não sei se dá uma comparação, mas a questão de ser violento e pensar em violência, eu lembrei do sermão que o pastor Marcos fez em Gênesis 27, diz algo que ele pensava em matar Jacó e isso meio que acalmava o coração dele. E vendo lutas de UFC e outras muito mais violentas, o crente está sujeito a pensar em violência. Pô, se eu estivesse no lugar do lutador, eu mataria o outro, o adversário. Exato. Várias coisas que isso desperta, essas coisas despertam, essa violência desmedida, que é dada vazão ali no octógono, né? Desperta em nós coisas que não são das melhores. Então, realmente, é uma coisa que não vai ser positiva na nossa vida cristã. O que mais? Que outra consideração? O que vocês acham das red flags que foram levantadas? Exagero? Vocês veem veracidade nisso? O que vocês acham? Diga, Esther. Na hora que eu estava falando sobre a pessoa não ser mais sensível à violência, eu lembrei do fato, uma vez eu estava no metrô e tinha uma multidão e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Parecia que vocês são arrastão, o que está acontecendo? Porque a pessoa parecia
divididas entre estarem animadas e preocupadas. Aí não tinha percebido muito, quando eu dei a volta no metrô, eu nem lembro o que era. Tinha um mendigo que tinha sido esfaqueado no pescoçozinho, e o sangue dele escorria pela calçada. E eu não estava entendendo, porque assim, eu não tinha nem coragem de olhar, porque foi muito violento o que aconteceu. E as pessoas corriam pra grade, sorrindo. Como se fosse um espetáculo. Exatamente, eu falei, meu Deus, como que as pessoas podem agir assim? Não, E não era pouca gente que tava fazendo Era isso, de tipo, vamos lá, olha que legal, vamos filmar. E eu fiquei horrorizada com aquela cena. Eu falei, gente, é um ser humano. E as pessoas estavam felizes vendo aquilo. Então essa coisa da pessoa não estar sensível ao sofrimento do outro, isso acontece, entendeu? Isso é verdade. Tanto que às vezes é até bizarro você ver um acidente de carro, alguma coisa assim, ou um incidente desse. As pessoas, ao invés de ligarem para o SAMU, seja lá, elas pegam o celular e começam a filmar para poder postar, enfim, e guardar aquilo e de algum modo ficar se alimentando daquilo. É uma dessensibilização. E o que mais? Complementando o que a Esther falou agora, fica muito claro eu tenho muito claro na minha cabeça que nós, como herdeiros de um reino, não faz muito sentido a gente seguir esse caminho, sabe? De a gente ter como objetivo entrar no ringue pra socar a cara de um adversário por entretenimento e ficar feliz em cima disso. Eu acho que não condiz com a postura de um crente que é herdeiro de um reino. E é o que você falou. A violência que até o próprio Jesus comenta, quando Jesus voltar, é uma violência que tem por objetivo punir o mal. Punir o mal, Não proteger, livrar. Exatamente. Não é um espetáculo. É a execução de justiça, é um juízo. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado com a violência como entretenimento. E, na verdade, não é só a violência como entretenimento, mas a nossa sociedade, ela coloca muitas coisas ruins como entretenimento. Imoralidade como entretenimento, violência como entretenimento, palavreado sujo como entretenimento. E isso é diluído, isso é dissolvido em muitas coisas, às vezes, de modo sorrateiro na nossa cultura, nos filmes, nos jogos e tudo mais. E, aos poucos, a gente vai se tornando dessensível a isso. Se você é exposto muito tempo a palavrões em algum ambiente, com o tempo aquilo não vai mais te soar tão estranho. Com o tempo você vai ver uma certa normalidade naquilo, porque você vai sendo cauterizado se você não tem uma consciência sólida ali, uma consciência robusta. E você tem que tomar cuidado com essa exposição prolongada, porque isso pode te fazer mal. Aquilo, de algum modo, vai te impactar. E, no caso da violência, isso daí acontece. Então, não tem muito a ver com o nosso perfil. O crente, ele não é um pacifista. Lembre-se disso, nós não somos pacifistas. Que crente não vai para a guerra, que crente não usa armas, que crente não aprende luta. Nós não somos pacifistas, mas nós somos pacificadores. E ser pacifista e pacificador são coisas diferentes. E eu acho que a violência pela violência, a luta pela luta, enfim, como entretenimento, ela não condiz com o perfil de um pacificador. Eu não consigo ver isso. O que mais, Sofia? E acho que não só isso, pastor, mas também o valor que a gente dá à vida, né, como cristãos. Um exemplo recente foi as pessoas comemorando a morte de Charlie Kirk, assim, eu acho... Gente, pelo amor de Deus. Pessoas celebrando a morte, o assassinato de um outro indivíduo. Outra pessoa só porque eu discordo da opinião política dele, sabe? Então, ou o aborto também é um exemplo. Então, os incrédulos, eles têm essa tendência de desvalorizar a vida humana. Então, não importa se eu tô machucando o outro, se tá sangrando, tudo bem, tá legal, sabe? E quando não, é o corpo da pessoa que Deus criou, é a vida dela. Você não pode ir contra esse valor. Exato. E a gente é tão cuidadoso, a gente se incomoda às vezes tanto, e aí essa é uma hipocrisia do nosso mundo contemporâneo, né? As pessoas se incomodam com a violência contra animais, mas elas não se incomodam em nada com a violência no octógono, contra alguém que é feito em imagem e semelhança de Deus. Isso soa muito hipócrita, isso soa muito destoante. E realmente essa comemoração que fizeram por causa da morte do Charlie Kirk, né? Isso daí só mostra o quão ímpias essas pessoas são. Porque na Bíblia, em Apocalipse, a gente vê que quando as duas testemunhas de Deus
forem mortas, o mundo todo vai fazer uma festa e vai se dar presentes por causa da morte das duas testemunhas. Ou seja, quem celebra a morte do outro é ímpio. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, como que eu vou celebrar a morte do ímpio como essas pessoas têm feito, né? E tudo bem, a gente está falando da morte de alguém, mas você celebrar o tanto que uma pessoa apanhou e como ela está largada no chão, talvez não chegue naquele extremo, mas já está na estrada para lá. Está muito próximo de lá. Porque o cara que sobe lá no octógono celebrando que ele venceu, ele não tá nem aí se o cara lá que caiu tá vivo, morto, consciente, inconsciente. O que importa é que ele ganhou. Então isso mostra uma insensibilidade, uma falta de zelo pela vida, pela dignidade humana. O que mais? Eu achei então que dá pra se questionar acerca da motivação, né? Por que eu tô assistindo isso? Tá acrescentando algo na minha vida? Mas pode ser só um lazer. E se esse lazer é realmente válido, tá me fazendo aproximar mais de Deus ou tá sendo um caminho mais fácil pro pecado? Essas são as perguntas. Exato. E aproveitando que você falou da questão da validade do lazer, né? Eu já emendo aqui com a segunda pergunta que eu quero apresentar para vocês hoje e a gente encerra com ela. Uma pergunta mais simples. Uma pergunta mais leve, né? Depois de falar de UFC e tudo mais, uma pergunta mais leve, né? A pergunta é a seguinte. É pecado ouvir música mundana? Então, cadê as sweeters? Aí, ó. É pecado ouvir música mundana? Por exemplo, muitas músicas mundanas falam de assuntos inapropriados e até mesmo de pecado. Mas também existem as que não têm nenhum tipo de ofensa à nossa fé, ou que pareça ter algo errado na letra das músicas. Sendo assim, é pecado ouvir essa música? Então a minha resposta, e a gente já falou disso outras vezes, mas eu quero reforçar isso para vocês, né? É que não é pecado ouvir música não cristã. Não é pecado. Uma música pop, rock, não é pecado você ouvir uma música não cristã. Você não precisa ter na sua playlist do Spotify só Vencedores por Cristo, HCC, o coral do Tabernáculo Metropolitano de Londres. Não, você pode ter músicas não cristãs. A minha playlist do Spotify, por exemplo, é assim. Ela é... Ela é assim. É uma variedade de... Eu tenho Digimon na minha playlist. Ou seja, coisa japonesa, eu tenho Andrea Bocelli, eu tenho Linkin Park, eu tenho música cristã, eu tenho música sacra, aqueles corais de canto gregoriano, você vai encontrar tudo na minha playlist. Então não é pecado ouvir música não cristã. É assim, deixa eu aproveitar a pergunta para eu refinar alguns termos com vocês, para a gente sempre falar a mesma língua, né? A pessoa perguntou assim sobre música mundana. Música mundana é uma coisa, música secular é outra. Música mundana é uma música contaminada por ensinos errados, maculada por ensinos errados. Música secular é aquela música que não é cristã. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de arte, né, na nossa realidade. Isso vale para música, série, filme, livro, enfim. Você tem dois grandes grupos. Você tem a arte cristã, que trata dos temas bíblicos, dos temas teológicos, e pode ou não ser usado na liturgia. Pode ser uma música que não seja boa para você cantar, por exemplo, na igreja, pelo ritmo dela, pela velocidade, mas é uma música que você pode ouvir numa boa e contemplar aí para você. E, note, uma arte cristã, ela pode ser saudável ou não. Não é porque ela fala de Deus que ela está certa. Não é porque ela fala de teologia que ela está certa. Existem muitas músicas gospel que não são boas. Então não é porque é cristã no rótulo que é cristã de fato. Mas essa seria a primeira categoria. A segunda categoria é a arte não cristã, ou arte secular. E o que a arte não cristã e a arte secular trata? Ela trata de temas comuns da experiência humana. Porque pense, existem coisas que só os crentes experimentam? Sim. Mas existem coisas que crentes e não crentes experimentam? Sim. Casamento é uma coisa que só crente experimenta? Não. Estar apaixonado é uma coisa que só crente experimenta? Não. Trabalho é uma coisa que só crente experimenta? Não. As nossas atividades rotineiras, crentes incrédulos participam disso. Então a arte secular, muitas vezes ela trata disso. Evidentemente não é usado, não pode ser usado, não deve ser usado num contexto litúrgico, ou seja, no culto, dentro da igreja. E do mesmo jeito que acontece com a arte cristã, pode ser saudável ou não.
Existe arte secular que é muito boa, é digna da nossa admiração. Existe arte secular que é muito ruim, que a gente tem que reprovar, assim como a gente reprova músicas cristãs que não são boas, certo? Então, algumas considerações aí sobre isso, né? Em primeiro lugar, Deus concede criatividade, capacidade e até conhecimento da verdade, em algum grau, a todos os homens, e não apenas aos crentes. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é bonito, tudo que é harmonioso vem do Senhor. E quando eu reconheço isso fora do contexto da igreja, fora do contexto cristão, eu reconheço que Deus deu aquela capacidade para aquela pessoa. Se você ouve um artista incrédulo produzir algo bonito, isso é fruto da graça comum de Deus. É aquela graça que ele dá para crente e não crente. É a chuva que Deus faz cair sobre crentes e não crentes. É o conhecimento que Deus dá a crentes e não crentes. Que Daniel fala que é Deus quem dá a sabedoria. E a habilidade de compor obras-primas da literatura, da pintura, da escultura e tudo mais, é Deus que dá. Porque tudo que há de bonito, belo, harmonioso, vem de Deus. Então, quando eu reconheço aquilo num artista não cristão, eu estou falando, Deus deu esse conhecimento para aquela pessoa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Segundo lugar, a Bíblia não diz em momento algum que devemos consumir apenas arte com temática cristã ou feita por cristãos. A Bíblia não diz isso. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, pelo menos 2 vezes, ele cita poetas pagãos. E ele conhecia da literatura pagã. Se vocês olharem rapidinho em Atos 17... vocês vão ver ele citando um poeta pagão. Diz aí, pois nele, Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E se vocês olharem Tito 1,12, vocês vão ver que ele também cita um outro poeta não cristão, para ilustrar o argumento dele. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O fato de Paulo citar isso mostra que ele conhecia. Assim como a gente muitas vezes, sei lá, os pastores, numa pregação, no estudo bíblico, a gente cita coisas que não são de arte cristã. Eu trago para vocês uma obra de um pintor, uma escultura, ou às vezes o pastor Marcos cita uma música, cita Toquinho, fala de aquarela, ou eu cito Elis Regina, falando como os nossos pais. Não é arte cristã, mas a gente conhece a arte da nossa experiência comum e a gente coloca isso no nosso repertório. E a gente compartilha quando isso ilustra algum ponto, como Paulo fez aqui. Terceiro lugar, o cristão tem que tomar cuidado com o legalismo. Isso acontece quando você tenta impor as suas impressões e preferências pessoais a outros como um padrão de santidade. Você não precisa ter o mesmo gosto musical que eu, mas você não pode falar que o meu gosto musical é pecado só porque você não gosta daquilo que eu gosto. Você não pode fazer isso, isso é legalismo. Você pode não gostar de assistir filmes de ação, mas você não pode falar que filme de ação é pecado porque você não gosta e porque eu gosto. Então isso é legalismo, a gente não pode assumir essa postura. Quarto lugar, o cristão tem que se preocupar com alguns valores ao avaliar uma música. Essa foi a pergunta aqui, né? Uma música secular. Então, quais são esses 3 valores aqui? Conteúdo, conexão e consciência. São 3 Cs. Conteúdo, conexão e consciência. Conteúdo. A música ensina, aprova ou incentiva algo errado? Existem músicas não cristãs que ensinam verdades universais impressas por Deus em toda a criação. Vocês conhecem alguma música que seja não cristã, que fale de verdades, coisas bonitas, coisas certas, corretas? Como nossos pais. Elis Regina, como nossos pais, é um exemplo que eu sempre tenho em mente. Mas que outras músicas vocês conhecem que ensinam verdades que representam, espelham as verdades de Deus em um grau real, substancial? De Deus? As verdades da criação. Coisas que não é que estão na Bíblia, mas que são verdade. São são experiências legítimas. O caderno. O caderno do Toquinho, a experiência da paternidade, né? Eric. A gente tem aquela do Louis Armstrong lá, negócio. What a Wonderful World. Isso. What a Wonderful World. Pra falar essa letra tem que ser nativo. Não? Mas é uma música bonita. Que outra música? Se alguém falar algum funk, o bicho vai pegar.
Funk a gente já sabe que não tá nessa categoria que a gente tá falando. E as músicas que criticam a ditadura, que na época foram muito boas. Bonitas. O que mais? Criativas, né? São músicas criativas. Sim. O que mais? Que outra música? Bem É saindo. muito comum do sertanejo antigo, bem antigo, terem músicas que exaltam a natureza, né? Que é as pessoas falam da natureza. Na vida do caipira, esse tipo de coisa. É diferente dessas músicas, como é que chama? O forró, não é forró universitário, sertanejo universitário, né? E você vê às vezes até imoralidade ali. No sertanejo mais popularzão hoje, você vê o pessoal falando, eu fui lá e traí minha mulher. Gente, isso daí a gente nem endossa esse tipo de coisa. Então isso aí, a gente vê que pelo conteúdo é ruim. O cara vai lá e fica com 10 pessoas na mesma noite e tal. Você ficar ouvindo aquilo, de novo, aquilo vai ter um impacto em você. Aquilo vai começar a ser mais normal para você. Enquanto tem outras músicas que são boas. Tem outra arte não cristã que é legítima e ensina um conteúdo aprovado. Conexão. É verdade que é verdade que não existem ritmos musicais santos ou profanos em si. Uma vez eu ouvi um pastor falando assim: nós só podemos ouvir e cantar músicas com os ritmos que Deus imprimiu na criação. Aí eu falei, que homem. Aí ele, olha nosso coração. Eu fiquei pensando, que ritmo é esse? É rock, é pagode, é samba, é funk? Não é, sei lá. Mas o que isso quer dizer? O que é o ritmo que Deus... Qual que é o ritmo do nosso coração? Qual que é o ritmo? Meu coração bate em pagode. Não existe isso. O Lucas é carioca. Então, não existe isso, né? Então não existe um ritmo santo e um ritmo profano. Quando a gente fala de música dentro da igreja, existem contextos adequados. Existem ritmos, por exemplo, se você colocar uma música com um ritmo muito rápido na igreja, as senhorinhas não vão conseguir cantar. Elas vão se embaralhar todas. Então você tem que ter cuidado com isso. Mas daquilo que a gente ouve, não existe um ritmo em si, rock, pop, MPB, samba, enfim, não existe um ritmo, falando da melodia, que seja em si pecaminoso. Um santo e outro profano. Isso não existe. Mas a gente tem que tomar cuidado com a conexão que alguns ritmos podem ter na nossa cultura. Essa é uma preocupação que a gente tem por causa do nosso testemunho. E por causa do conteúdo que geralmente vem associado ao ritmo. Então, a gente tem que se perguntar, determinado estilo está fortemente ligado a um grupo social reconhecidamente anticristão em seus valores, comportamentos ou pautas? Então, por exemplo, hip hop. Muita gente fala, não, porque o hip hop ele é lícito ao cristão e tudo mais. Talvez seja uma daquelas questões que a gente tem a dificuldade de traçar a linha, como eu falei na primeira pergunta. Mas é inegável que boa parte do hip hop, ou qualquer outra variação, muito próxima do hip hop, o rap, na nossa cultura, e até fora da nossa cultura, em outros países, isso está muito associado a grupos que nós não queremos compactuar. A grupos que têm valores diferentes dos nossos. Há grupos sociais que pregam coisas que nós não defendemos, que colocam isso na música. Então, eu não vou sair com o meu carro no último volume ouvindo aquilo, porque as pessoas vão me conectar a um grupo que eu não quero estar conectado, porque eu não dependo das pautas daquelas pessoas. Mas o ritmo em si não é pecaminoso. Eu sei que a batida não é pecaminosa em si, mas o conteúdo, o contexto vai fazer com que eu seja conectado a um grupo, a uma tribo urbana que eu não quero conexão. Então eu me abstenho do ritmo para não ser conectado àquele grupo. Então isso acontece com outros ritmos, né? O que a gente falou, hip hop, rap, o próprio funk. O funk, aqui no Brasil, o pancadão, não é pecaminosa batida. Bem que eu acho que no inferno você lá tem. Acho que tá lá no inferno. Mas é a criatura do inferno. Mas o problema não é a batida em si. Não é que aquela batida você põe de trás pra frente e ouve meia, meia, meia. Não é isso. É que a conexão com o grupo do pancadão é uma conexão que eu não quero ter. Então eu vou passar longe disso. Certo? Reage depois sabe. Pastor, isso está falando e pensando até a exemplos, né, tipo, de música cantada falada, né? Mas até na música clássica, pensando em erudito, muitas pessoas acreditam, assim, tipo, escutam pelo fato de ser só, tipo, parte sonora de instrumentos, que dá pra ouvir tudo beleza,
Mas a minha experiência, por exemplo, com isso, às vezes eu escutava pessoas falando assim, tipo, olha, não, dá pra escutar, essa música é correta, até, tipo, na assembleia, quando eu participava, as pessoas falavam, tipo, olha isso, tipo, é maravilhoso, isso é uma música de crente, né? Só que quando você pegava a partitura e você ia analisar o porquê que o autor escreveu aquilo, e tava, às vezes, escrito ali, tipo, nos atos, que tava escrito, às vezes é uma música por lugar, ou por que ele tava imaginando a criação daquela música. Não só isso, você pega, tipo, música clássica que são famosas, por exemplo, aquela música da Fortuna, né, que é o... que eu esqueci o nome do título dela em geral, é aquela música por lugar, quando o pessoal tá cantando ali. A gente não entende porque não é vocabulário que faz parte, Mas, mas assim, é impossível isso, né? então, é bem lembrado, isso aí que você falou, Riad, até levantando essa atenção, a gente consome muita música internacional. E às vezes a gente nem presta atenção na tradução. Você tá lá cantando a música numa boa, com o nosso inglês super refinado às vezes, né? Você tá lá achando que você tá abalando, que a música não tem nada demais. E no final das contas é uma música super errada. É aquela pessoa que põe no casamento, como que é aquela música que as pessoas põem em casamento, é uma música triste? Always. Não, a Always Go tem uma pior. Tem uma que é Easy. Aquela Easy. Easy. Você fala que bonito. Ele pega em bola, galera. Não é uma música que você colocar no seu casamento. Então, você tem que avaliar o conteúdo. Né? Você falou que tá com isso, né? Sabe? É uma coisa sincera. Tudo bem, a batida não é errada, a gente sabe que o contexto e a letra, a gente tá falando aqui de letra. Mas e quando eu uso um ritmo de rap e é rap cristão? Então, eu não aprovo esse tipo de coisa. Eu acho que esse tipo de coisa é uma tentativa muito superficial de redimir o estilo musical. Mas é um superficial até risível. Eu pego o ritmo, eu falo, o ritmo não tem nada de errado, e eu ponho a letra. O problema é que o que associa a música àquele grupo não é só o conteúdo, o ritmo também. Então, na nossa cultura, a batida, ela conecta um grupo. Então, acho que não convém ao crente pegar uma batida, limpar o conteúdo, tirar o miolo e colocar aqui e falar, pronto, agora tá limpinho. Não, tem uma associação, uma conexão que eu não devo fazer, porque não é prudente, não é sábio. Eu sei que a batida não é pecaminosa, mas eu cristianizar isso não é o caminho. Eu não quero associação com aquele grupo. Então acho que é falta de sabedoria e falta de prudência fazer isso. Então olha só, você tem aí os dois valores, conteúdo, conexão e por fim a consciência. Essa consciência, essa música fere a minha consciência pessoal, levando em conta a minha época de incredulidade, por exemplo. Tem gente que tem um passado de incredulidade muito marcado pelos bailes de funk, pelas festas de forró e tudo mais. Aí o cara se converte. Aí você sabe que ouvir Bruno e Marrone não é pecado. Mas o cara ouvia Bruno e Marrone na época de incredulidade dele, enquanto ele estava bebendo, enquanto ele estava lá no meio da festa e tal. E agora que ele é crente, quando ele ouve Bruno e Marrone, o que vem na mente dele? A época da incredulidade. E eu, como crente, eu tenho que me preocupar em o que isso vai despertar em mim, porque pode acontecer daquela música despertar algo em mim, então eu não quero ferir a minha consciência com isso. Ou eu posso estar ferindo a consciência do outro. Eu tô ofendendo o outro, eu tô trazendo à memória do outro lembranças que eu não quero. E o apóstolo Paulo trata disso, da questão do respeito pela consciência alheia em 1 Coríntios. Então, tanto a minha consciência como a consciência do meu irmão, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que preservar de novo, eu não posso ir contra a consciência. Então você tem esses três valores aí, conteúdo, conexão e consciência. Às vezes existem músicas que nós nos sentimos incomodados de ouvir, mas a gente não sabe exatamente o porquê. Rapaz, eu não sei porquê, eu ouço alguma coisa, me incomoda. E às vezes a gente pode ignorar isso e falar, deve ser coisa da minha cabeça, não vou levar isso adiante. Ou se você parar para refletir um pouco mais, você pode descobrir o porquê aquilo te incomoda. E talvez seja bom separar. Tinha uma música que eu ouvia no passado do vocalista do Nickelback, que é a música do Homem-Aranha, dos primeiros Homem-Aranha, acho que chama Hero. Tá? E eu acho a batida dessa música muito legal. Só que a letra dela me incomodava de algum modo. Eu ficava falando, mas essa letra, ela tem alguma coisa, ela fala coisas que ele pode estar se referindo ao Homem-Aranha lá e tal, mas parece, sabe quando o artista está querendo ir além, ele está querendo falar alguma coisa a mais, aquilo me incomodava. Ou noutra música que me incomodava, aquela, acho que é One of Us,
que ficou famosa por causa do Glee, da interpretação do Glee. Você olha aquela música, ela é uma música que ela tem um ritmo legal e tal, só que ela tem alguma coisa que me incomoda nela também. Ela tem um palavreado meio descuidado. Depois vocês podem ver a letra dela para entender o que eu estou falando. E às vezes, para não ir contra a minha consciência, o que eu tenho que fazer? Eu vou me abster disso. Isso é ser livre, é eu poder falar não a uma coisa que eu posso, mas eu acho que é prudente não fazer. Isso é liberdade. Esse é o bom uso da liberdade cristã. Então, respondendo objetivamente a pergunta, é pecado ouvir música mundana? Música mundana porque música mundana é aquela que ensina coisa errada. Agora, é pecado ouvir música secular? Não. Você pode ouvir levando em conta essas coisas que a gente conversou aí, esses 3 valores: conteúdo, conexão e consciência. Faz sentido para vocês? Sim. Bem? Então, essas são as 2 perguntas que nós tínhamos para responder hoje. Ainda tem outras perguntas para responder, mas eu vou deixá-la para uma outra ocasião. A partir do próximo sábado, a gente começa uma nova série de estudos. A gente vai falar sobre os inimigos do crente. E aí, ao final da nossa série, a gente faz uma outra rodada de caixinha de perguntas. E vocês podem continuar mandando as dúvidas lá, porque o formulário está aberto. Então, vocês vão mandando, e aí eu vou selecionando conforme as dúvidas forem surgindo lá, tá bom? Acho que parece o Lilo Stitch aí, né? 9,90. Pode assistir Lilo Stitch? Pode, mas é ruim, viu? Mataram a Ohana. Ohana quer dizer família, a família quer dizer nunca abandonar, e a menina abandona. Mas enfim, isso aí é um... Mais spoiler, né? Lamento, mas segura esse spoiler aí. Legal, gente, vamos orar. É muito legal, assim, eu achei muito legal essas 2 perguntas que foram feitas, porque mostra uma preocupação em questões comuns da vida, o seu entretenimento. O tema de hoje foi basicamente entretenimento, né? E essa é uma preocupação que nós crentes temos. O crente se preocupa com isso. Porque a gente quer agradar a Deus em todas as áreas da vida, até mesmo no modo como a gente se entretém, até no mesmo modo como a gente se diverte. E essa é uma preocupação que os crentes têm. Quem não é crente não tem essa preocupação. Então, se isso tudo que a gente falou aqui foi para você uma coisa, nossa, que exagero, nada a ver, olha, para que dar uma resposta dessa, nada a ver e tal, talvez você tenha que avaliar se realmente você é um crente. Se realmente a sua mente foi renovada e se realmente você entende o que a gente está lidando aqui. Talvez você não tenha crido no Evangelho ainda. Talvez você não tenha recebido um novo coração. E por isso que essas coisas para você parecem exageradas ou absurdas. Porque para quem é crente, essas coisas, por mais bobinhas que possam parecer, elas são realmente muitas vezes motivo de preocupação. Por isso que a gente tem que responder isso biblicamente. Vamos orar e aí nós encerramos aí a nossa primeira rodada de caixinha de perguntas. Santo Deus, obrigado pelo nosso tempo aqui, obrigado pelas questões que tratamos, obrigado porque mesmo naquelas questões em que nós não encontramos um versículo explícito na sua palavra, nós podemos refletir biblicamente, teologicamente e apresentar alguns parâmetros, alguns valores, alguns princípios que nos ajudam a caminhar nesse mundo. Ajuda-nos a nutrir a nossa consciência de modo saudável, de modo robusto na sua palavra e que por meio do teu Espírito, nós vivamos uma vida santa, que agrade ao Senhor, em todas as áreas, inclusive no entretenimento, naquilo que ouvimos, naquilo que assistimos, em tudo que fazemos. Abençoa nosso tempo de congraçamento agora, leve-nos de segurança para casa e abençoe nossas atividades amanhã também. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.